A energia nuclear foi uma das grandes descobertas da humanidade. Descoberta por Otto Hahn, Lise Meitner e Fritz Strassmann entre 1938 e 1939, a energia nuclear carrega um pesado estigma, sendo associada sempre com armas de destruição em massa, como as bombas atômicas lançadas pelos norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Desde a Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética, a população mundial mergulhou numa paranoia constante de que a qualquer momento fosse estourar um conflito atômico entre as duas potências, levando o mundo a um colapso global, desencadeando um cenário centenas de vezes pior que o da Segunda Guerra Mundial. Em determinado momento no pós-Segunda Guerra, Albert Einstein chegou a proferir a seguinte frase sobre uma possível Terceira Guerra Mundial, abre aspas, "Não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas sei como será a quarta, com pedras e paus." Fecha aspas. Sua fala remete à ideia de que uma terceira guerra seria catastrófica, ao ponto de levar a humanidade ao estado primitivo, uma vez que um conflito nuclear acabaria com tudo, inclusive com a conquista tecnológica que a humanidade obteve até aqui. Neste período da Guerra Fria, diversos países iniciaram programas nucleares armamentistas. A China, por exemplo, realizou seu primeiro teste de arma nuclear em 1964 e os indianos em 1974. Hoje, oficialmente, existem 9 países detentores de armas nucleares. Ninguém pode dominar a consciência alheia. O Brasil iniciou seu programa nuclear oficialmente em 1953, durante o governo de Getúlio Vargas, com a criação do Conselho Nacional de Pesquisa, que tinha como um de seus objetivos o desenvolvimento de pesquisas nucleares. No mesmo ano, foi estabelecida a Comissão de Energia Atômica, que mais tarde evoluiu para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, criada em 1956, com a missão de desenvolver e regulamentar o uso da energia nuclear no país. O programa brasileiro envolveu pesquisas voltadas tanto para a utilização pacífica da energia nuclear, como a geração de eletricidade, quanto para fins científicos e tecnológicos. Nos anos subsequentes, o Brasil firmou acordos internacionais e investiu em infraestrutura nuclear, como o desenvolvimento de reatores de pesquisa e, mais tarde, a construção de usinas nucleares, como Angra 1, inaugurada em 1985. Durante o governo militar, particularmente nos anos 1970 e 1980, o Brasil desenvolveu um programa nuclear paralelo, que não estava diretamente subordinado à Comissão Nacional de Energia Nuclear e que funcionava com um nível maior de sigilo. Esse programa paralelo tinha como objetivo a independência tecnológica na área nuclear, o que levantou suspeitas internacionais de que o Brasil poderia estar buscando tecnologia para construir uma bomba nuclear. Algumas fontes indicam que houve dentro das Forças Armadas brasileiras uma corrente que defendia o desenvolvimento de armas nucleares. Em 1987, um documento confidencial, revelado mais tarde, indicava que o Brasil estava investigando a possibilidade de desenvolver uma arma nuclear como uma forma de garantir a autonomia estratégica do país. Em 1998, o Brasil assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, reafirmando seu compromisso de usar a energia nuclear exclusivamente para fins pacíficos. O Brasil também é signatário do Tratado de Tlatelolco, que proíbe armas nucleares na América Latina. Para muitos especialistas em geopolítica e líderes políticos, todos esses tratados não têm fins pacifistas, mas sim a intenção de manter o monopólio de pesadas armas nucleares entre as superpotências, garantindo um poder dissuasório sem precedentes contra os países que não as possuem.
Este é o poderoso submarino russo de propulsão nuclear Yuri Dolgoruki. Essa belonave é capaz de levar consigo 16 mísseis balísticos RSM-56 Bulava. Por ser um submarino de propulsão nuclear, o seu tempo de operação submerso é indeterminado, o transformando numa arma letal, silenciosa e que desperta grande temor no inimigo. A ideia de desenvolver um submarino nuclear no Brasil começou a ser discutida no final da década de 1970, durante o regime militar. O ponto de partida oficial ocorreu em 1979, quando o governo brasileiro, sob o presidente João Figueiredo, começou a manifestar interesse mais explícito em desenvolver um submarino nuclear como parte de seu plano de fortalecimento das Forças Armadas. Um passo crucial foi dado em 1983, com a criação do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que mais tarde seria consolidado em diferentes governos. O programa visava não apenas a construção de submarinos convencionais, mas também a ambição de desenvolver um submarino de propulsão nuclear. No entanto, foi somente em 2008 que o projeto ganhou força e financiamento consistente, com a assinatura de um acordo entre o Brasil e a França. Esse acordo incluiu a transferência de tecnologia e assistência na construção do primeiro submarino nuclear brasileiro, o Álvaro Alberto, que está previsto para ser concluído na década de 2030. O desenvolvimento de um submarino nuclear exige a capacidade de enriquecer urânio para o combustível do reator. Isso gera preocupações em muitos países, devido ao potencial duplo uso dessa tecnologia, que pode ser desviada para armas nucleares. Apesar de o Brasil ter assinado o Tratado de Não Proliferação Nuclear e estar comprometido com o uso pacífico da energia nuclear, alguns países observam com cautela seu desenvolvimento nuclear. As pressões internacionais vêm principalmente de países que buscam limitar a proliferação de tecnologias sensíveis. As nações detentoras da tecnologia nuclear impõem restrições rigorosas ao seu compartilhamento, o que dificulta o acesso do Brasil a certas inovações necessárias. Embora o acordo com a França tenha possibilitado a transferência de tecnologia para a construção do submarino, o Brasil precisa dominar todo o ciclo de produção de combustível nuclear por conta própria, o que é politicamente delicado. A negociação sobre o tema é complexa. Os Estados Unidos, por exemplo, se opõem à venda dos equipamentos e transferência de know-how que dê ao Brasil a capacidade de operar submarinos de propulsão nuclear. O Brasil domina o ciclo completo de combustível nuclear. No entanto, para utilizar o combustível no submarino, a Agência Internacional de Energia Atômica necessita realizar uma inspeção nas instalações nucleares do Brasil, a fim de verificar que o enriquecimento de urânio está sendo destinado a esse propósito e não a armas nucleares. Em 2004, o Brasil vetou a inspeção da agência às ultracentrífugas brasileiras. O governo brasileiro, por sua vez, alega que essa inspeção é ultrajante e pode colocar a soberania do país em risco. A questão de importar tecnologia francesa se resume à aquisição de equipamentos para a turbina e o gerador, que não são fabricados pelo Brasil, e são exatamente estes equipamentos que os Estados Unidos são contra a exportação. O Brasil chegou a buscar outros parceiros como a Rússia. No entanto, a guerra na Ucrânia acabou atrapalhando esses planos. Além disso, é importante lembrar que não existe almoço grátis. Por se tratar de uma tecnologia extremamente sensível, qualquer país que a domine e esteja disposto a firmar um acordo com o Brasil cobrará um alto preço por isso, possivelmente incluindo amarras políticas. O presidente da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, proferiu a seguinte fala sobre o fato do Brasil não querer inspeção em suas instalações. Ter um submarino nuclear é legítimo. Se o país quer um, tem de fazer um acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, que será muito estrita no regime de inspeções. Eu preciso dar garantias à comunidade internacional.
A verdade é que o Brasil será pressionado de todas as maneiras possíveis a abandonar a ideia de ter um submarino dessa categoria. Um submarino convencional, contando com uma tropa bem treinada e doutrinas eficientes, pode causar muito estrago. Agora, imagine um submarino que pode permanecer submerso por vários meses, a grandes profundidades. As potências, especialmente os Estados Unidos, não irão querer abrir mão da primazia de serem os únicos a contar com essa capacidade. Por essa razão, o Brasil enfrentará um pesado jogo sujo contra o seu projeto. O Álvaro Alberto, que será o submarino nuclear brasileiro, terá seu casco baseado na classe Riachuelo. Ele contará com um comprimento total de 100 metros e deslocará 6.000 toneladas. Estará armado com torpedos de 533 mm e mísseis antinavio. Sua autonomia, como mencionado anteriormente, será indefinida, limitada apenas pela duração dos mantimentos e pela fadiga física e mental da tripulação. Por exemplo, se houver capacidade para 6 meses de mantimentos e a tripulação conseguir manter boa saúde mental e física durante esse período, o submarino poderá operar ininterruptamente por 6 meses. Por ser um submarino nuclear, não há necessidade de emergir para buscar oxigênio para os motores, nem de ser reabastecido com combustível, como acontece com os submarinos diesel-elétricos, que precisam de oxigênio para o funcionamento do motor diesel, o qual gera energia elétrica para carregar as baterias que alimentam o motor de propulsão. Já o oxigênio para os tripulantes é extraído da água, usando a eletrólise, processo no qual a água é dividida em seus componentes básicos, oxigênio e hidrogênio. O oxigênio gerado é liberado no ambiente interno para a tripulação respirar, enquanto o hidrogênio, que é inflamável, é liberado com segurança para fora do submarino. A água também é retirada do mar, mas antes de ser consumida, passa por um processo de dessalinização. Se você chegou até aqui e gostou do nosso vídeo, então não esqueça de deixar o seu gostei. Se inscreva também no canal para estar sempre informado sobre assuntos militares do Brasil.